Bom dia, voltamos na Mundial FM 96.5, maravilhosa. Estou aqui com Luiz Fernando Cavaleiro Pires, ex-presidente da Farsul Jovem, doutor, advogado da Farsul, assessor direto do presidente Gigi Pereira, daqui da nossa natural de São Luís Gonzaga, Taura, gaúcho Taura, que veio com chuva, está aqui na região, mora em Porto Alegre, mas está aqui conosco hoje, ao vivo, para conversar um pouco e nos colocar a parte do que está acontecendo no agro a nível estadual, o que está acontecendo com as políticas agrícolas a nível federal. O Luiz Fernando faz o lobby, faz a ligação entre as entidades Federação, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa. É ele que faz esse Fiergues, faz esse contato. Sem mais delongas, te apresenta, abre o peito, mano velho. Como é que tá, Luiz Fernando? Prazer tê-lo aqui. Prazer, bom dia, Jandir, nosso popular joia. É um prazer muito grande poder participar de uma prosa com. Já vinha escutando o podcast, parabéns pelo trabalho, agora ampliado na Rádio Mundial aqui. A gente sabe do alcance que tem a Rádio Mundial, o trabalho que ela faz é diferenciado. E nós podemos estarmos aqui realmente conversando um pouco com a comunidade de Juí e com toda a região. Para nós é um prazer muito grande, Jandir Andreata, que é lá da Joia, está fazendo um belo trabalho aqui junto ao prefeito André Cossetin também. E para nós conversarmos aqui sobre o que nós estamos trabalhando a nível de Rio Grande do Sul, a nível do Brasil, justamente num momento muito difícil, né, Jandir? O amigo é testemunha, nós do agro aqui, produtores rurais, e nós somos da mesma região das Missões, região noroeste do estado, e a gente sofreu muito, né, com a questão das duas estiagens fortes que teve, e agora essa chuva que não para, como um amigo muito bem colocou aí nessa tua introdução. Então a gente tem muitos desafios pela frente, e o papel nosso enquanto federação, enquanto representante da classe produtora, está trabalhando aí por aquilo que realmente vá melhorar ou dar algum alento aos nossos produtores rurais. Pois bem, Luiz Fernando, nos conta como está. A gente está vivendo um cenário muito negativo, né, em relação ao trigo, né, a colheita do trigo não está sendo boa. A gente já vem, como tu bem falaste, judiado com uma planta de verão, que é o carro-chefe, né, mas o trigo sempre dá uma sobrevida. O produtor que já vem baqueado. E agora, com o tempo extremamente chuvoso, certamente o trigo não está saindo bom, com específico, com pH, e o preço também não está sendo competitivo. O que tu nos conta? Perfeito, gente. Realmente, um ano, como eu coloquei, tem muitos desafios aos nossos produtores rurais. Aliás, e aqui uma frase do nosso saudoso Carlos Francisco Perotto, que o amigo conheceu também. Grande Perotto. Ele sempre dizia, saudoso, foi legado, uma história muito bonita para nós. E ele sempre dizia que nossa produção é uma indústria a céu aberto, né? Porque a gente está sujeito às intempéries. E como eu coloquei, a gente passou por 2 verões muito difíceis. E o amigo foi muito feliz ao colocar que o trigo, principalmente no ano passado e atrasado, ele deu uma sobrevida porque realmente nós tivemos boas produtividades, boa qualidade e bons preços. Diferentemente desse ano, que nós estamos tendo baixa produtividade. Muitos agora com a questão do pH, pelo excesso de chuva, não estão colhendo nem trigo. Então, pH abaixo de 70, né? Nem para ração, para ração talvez dá ainda, né? Mas para farinha, para outra coisa, com certeza não. Então, realmente a gente está bem preocupado. Estamos buscando justamente junto ao governo federal nessa questão da Conab, os leilões, né, de PEP e PEPRO. Já saiu alguns no início do mês, né, onde teve uma compra por parte do governo federal para tentar justamente melhorar o preço e ter saída para esse produto. Nós, e pela Farsul, temos trabalhado, o amigo testemunha disso, sobre o programa Duas Safras, justamente incentivando os nossos produtores para as culturas de inverno, principalmente no setor de proteína animal, que se queixava da falta de milho, e tem estudos que comprovam que o trigo é um substituto à altura na questão da proteína animal, então, tanto para a questão de aves, suínos, para a própria bovinocultura de corte e a bovinocultura de leite, para leiteiro.
a gente tem trabalhado, só que esse ano aqui realmente a gente está com grandes dificuldades e obviamente nós estamos buscando. O que nós temos que criar, já que o clima forte do nosso controle, é justamente uma questão de um seguro mais amplo, é uma dificuldade muito grande nossa em relação a isso. E também, obviamente, uma construção a nível desse setor privado, mas do setor público aí, para ter mercados específicos para atender o trigo feed, que é esse para proteína animal, além da questão do trigo específico para pão, né, ou para farinha. Luiz Fernando, aproveitando essa problema que já encaixa, que a seca nos traz um problema extremamente forte na economia. A economia é uma mola propulsora tanto do Estado, da nossa região, extremamente dependente do agro, e isso eu não estou dizendo que seja ruim, pelo contrário, maravilhoso, mas a gente também teve essa semana algum posicionamento do governador sobre uma proposta de aumento de alíquota do modal do ICMS. E aí eu estou com duas cartas aqui, uma da Federação se posicionando, e aí a nossa ACI do município já se posicionou favoravelmente, e eu tenho a carta da Farsul aqui também, a nota da Farsul, que se tu me permite eu vou ler ela e depois a gente disserta sobre. Pode ser? Claro. A nota diz: a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul se sente à vontade para discutir a reforma tributária, já que desde abril de 2019, quando a PEC 45 foi protocolada, temos colaborado junto à CNA, Confederação Nacional da Agricultura, para construir um sistema que substitua o atual, que é o sexto pior do mundo em um ranking de 193 países, de acordo com o Banco Mundial. O texto que saiu da Câmara dos Deputados previa para o longo período de transição que a repartição entre os estados de arrecadação do novo imposto estadual, IBS, se desse pela participação média de cada estado no bolo tributário no período de 2024 e 2028. Um critério razoável se não tivesse sido transformado em um jogo por parte da classe política. Imediatamente, alguns estados começaram a elevar suas cargas modais de ICMS para que sua participação no período de amostragem fosse maior, fazendo com que os demais sigam na mesma direção. Atualmente já são 16 estados, mais o Distrito Federal, e todos os demais avaliam tal medida, inclusive o Rio Grande do Sul. O dilema é o seguinte: se aumenta a carga, sacrifica a sociedade diretamente. Se não aumenta, receberá menos do bolo tributário do que estados que aumentaram. Um dilema perverso que nos causa estranheza que o Senado, casa que representa os interesses do Estado, não tenha buscado uma solução enquanto o texto por lá tramitado. Do mesmo modo que os estados que não desejassem participar dessa corrida não tenham se mobilizado para tornar esse debate público quando havia mais tempo para alterações no texto. É fato que, se todos os estados elevarem sua carga, nenhum será beneficiado pelo percentual do rateio, mas o resultado líquido será condenar a população brasileira inteira a pagar uma carga tributária maior, rompendo um princípio base da reforma, que é não aumentar a carga tributária que por tantas vezes e de forma enfática foi prometida pelos deputados, mas que agora estamos na iminência de rompermos antes mesmo que sua promulgação. A Farsul é contra o aumento das alíquotas modais e oferece como alternativa uma mudança do texto, que modela a metodologia do rateio para a média dos últimos 8 anos, anteriores a 2022, ao invés da média dos próximos 4 anos, pois dessa forma se retira o incentivo ao movimento individual de cada estado, seja ele pioneiro ou caudatário. Sabemos do tamanho do desafio, mas temos confiança que, se as entidades, os governadores e os parlamentares que genuinamente não desejam o aumento da carga se mobilizarem, teremos êxito. Esse desafio é muito menor do que aquele que a sociedade terá de encarar com uma carga mais elevada. Gelião Silveira Pereira, presidente da Farsul. E aí, meu irmão? Ficou muito claro ali, né?
justamente a nossa posição contrária ao aumento da carga tributária. Nós estamos passando, e não só o setor, mas o Estado, por uma série de problemas. Especialmente agora, com as intempéries. A questão da estiagem, que a gente sabe que 45% do nosso PIB advém do agronegócio, então isso afeta todo o comércio do interior, da questão de compra de insumos, de máquinas agrícolas, e afeta diretamente o comércio, a questão dos postos de gasolina, tudo circula ao redor, principalmente no nosso interior, uma boa safra, de boas perspectivas, porque nós não estamos tendo, infelizmente, no momento. Além disso, tivemos tragédias como tivemos no Vale do Taquari, com a questão daquela enchente horrível, que acabou com o município do Sul, por exemplo, plagiado, uma série de municípios tiveram problemas muito sérios. E agora nós tivemos esses problemas aqui recente, tivemos aqui em Giruá, aqui em São Paulo das Missões, ou seja, nosso estado, os nossos municípios estão sofrendo muito por uma série de circunstâncias. Obviamente, não é apenas o município, o setor público, mas principalmente o setor privado que sofre, porque esses empresários que tiveram seu negócio liquidado vão ter que recomeçar. E nós sabemos que isso também afeta os seus colaboradores, os seus parceiros, aqueles que tinham também alguma conta para ser recebida em relação a esses empresários, obviamente vão ter que ser renegociados. Então, nesse momento de extrema dificuldade que o povo gaúcho vem passando, não vejo o clima, justamente, para que se eleve alíquotas. Porque nós estamos num momento de união, justamente para tentar superar essa dificuldade que nós estamos passando. E na contramão disso tudo, o Congresso Nacional me cria um texto complicado, extremamente complicado e mal intencionado, justamente para criar justificativa para aumentar a carga tributária. 16 estados já aumentaram. E o governador, preocupado com a questão da perda de receitas lá na frente, já caso de pagar o valor e não iremos receber, tenta achar a solução, mas acreditamos que a solução não é essa apresentada por ele. E é por isso que nós, a Federação da Agricultura, representantes culturais, que somos contra qualquer tipo de aumento de imposto. Aliás, eu tenho uma colocação aqui que é fantástica, que eu quero, se me permite, aqui. É chamado golpe do século. Aí para o nosso ouvinte escutar aqui. Você paga imposto sobre o que você ganha. Você paga imposto sobre o que você gasta. Você paga imposto sobre os bens que você tem, onde já pagou imposto para comprar com o dinheiro já tributado. Depois que você morre, sua família paga imposto sobre seus bens. Além disso, nós preenchemos os atos públicos também a imposto. Então a gente está pagando imposto em tudo. Aquela série de questões, e a reforma tributária é importante, só que fizeram tanto mudança ali, mexe e benefício para um setor ou para outro, que acabou criando um Frankenstein que vai colocar o IVA, que é o imposto público esse, o consumo mais caro do mundo, as projeções já aumentam isso. E os parlamentares, os congressistas e esses governadores que já aumentaram as alíquotas, parece que não estão dando bola para o povo, já paga muito, estão justamente aproveitando a situação para aumentar essa carga tributária. Por isso que a proposta nossa é justamente ao encontro do que realmente nos interessa, que é, em vez de mudar a questão do parâmetro para os próximos 4 anos, que daí vai pegar toda essa elevação da alíquota, ser os últimos 8 anos anteriores a 2022. Uma média, porque daí faria justiça e não puniria o povo que já está sacrificado demais, digamos assim, porque realmente a carga tributária nossa é muito elevada, né, gente? Até porque o remédio amargo sempre arde na sociedade. Sempre arde na sociedade. E já vem de anos. Vamos resolver pacotaço. Vamos fazer tal coisa. Aumenta aqui. E aí que eu quero te perguntar, como tu transita muito dentro da Assembleia Legislativa, trabalhamos lá há bons anos, tempos áureos, como que estão os bastidores da Assembleia, referente a essa nova lei, ao aumento? Hoje, conversando com os parlamentares, que a gente tem mais contato, mais afinidade, justamente enviando a nota da Federação. Um abraço ao Frederico Antunes, do governo, brilhante, ele tem muita habilidade política, assim como o próprio governador é muito articulado politicamente, mas eu não vejo hoje, pela situação que a gente já colocou na nossa fala anterior aqui, qualquer clima dentro da Assembleia e a nível do Estado para ter um aumento do tributo.
a gente já passou por isso lá no governo Sartori, necessário naquela época, em virtude de uma série de questões atrás de salário dos funcionários públicos, o que não ocorre hoje, né? Existe preocupação em relação ao futuro, mas nós temos outros meios. O primeiro meio é justamente essa luta na questão do texto ao Congresso, porque até agora, né, Jurandir, vai ficar bem claro que nós não temos a aprovação do texto, então nós estamos trabalhando com uma suposição do que vai acontecer lá na frente, porque a Câmara tem que votar ainda. Porque como houve mudança do Senado, está na Câmara. Então cabe essa pressão nossa junto aos parlamentares, principalmente aos deputados federais, para mudar essa parte do texto. E a nossa bancada ruralista? A nossa bancada ruralista, a FPA, tem trabalhado fortemente, mas se ateve, já diria, e até nós da Farsul e a CNA se ativemos as questões, que é muito ampla a questão da reforma tributária, envolve muitos interesses, muitos setores, e nós trabalhamos, focamos principalmente a questão do agro. Então, essa questão, e nunca pensamos, pode ser por ingenuidade nossa, conversando até com o Dr. Danus, que é o nosso economista-chefe, lá da Farsul, que é quem tem competência nesse assunto, que auxiliou a CNA e a própria FPA na construção dos textos. A gente nunca se imaginou, talvez para ingenuidade, reforço, que pudesse acontecer essa questão deles mudarem esse texto justamente para justificar um aumento de carga tributária. E para nós surpresa, então, veio essa discussão toda, o projeto de lei agora já está na Assembleia, que vai justamente querendo fazer esse aumento de carga tributária, e agora cabe a nós, enquanto representante do setor, e como cidadão, e aí eu quero pedir a quem está nos ouvindo, que procure o seu parlamentar federal, principalmente, e estaduais também, para que se manifeste por essa mudança do texto, porque daí evitaria esse aumento de carga tributária, e lá na frente, que é a preocupação do governador, que ele tem exposto, não teria essa questão de nós pagarmos um valor em relação ao tributo, e no rateio ser menos, porque seriam os próximos 4 anos que todos os outros governadores anunciaram esse aumento. Aliás, Paraná já aumentou, mas Santa Catarina, que é o nosso vizinho aqui, que também tem um ICMS de 17% como nós aqui do Rio Grande do Sul, o governador Jorginho já anunciou que não vai aumentar a carga tributária no seu estado. Ou seja, já tem um parceiro aqui, vizinho, para a gente poder ombrear junto e buscar junto aos parlamentares, reforça aos deputados federais, para que se mude essa parte do texto, para que não o povo gaúcho e o povo brasileiro com esse aumento da alíquota. Irmão, tem outra questão que está em voga, que é referente ao governo federal, apoiando, que tem uma linha ideológica, e a gente sabe muito bem como é que funciona a questão do movimento do Sem Terra. Há pouco teve uma nota da Farsul Jovem, mais especificamente, referente às invasões lá em Ilha Negra. Eu também vou ler, porque eu acho muito importante, e eu gostaria que depois a gente conversasse um pouco sobre. Teve a invasão, né? Não, na verdade tem um acampamento na beirada ali. Na beira da estrada, justamente, e eles estão pleiteando algumas áreas novas, e os nossos produtores, por segurança, né, justamente montou um acampamento de vigia, porque estão todos com muita insegurança em relação ao que pode acontecer nos próximos anos, principalmente com um governo que é hostil ao produtor rural e ao agronegócio gaúcho e brasileiro. Está tenso? Está muito tenso. Muito tenso. Então a carta é do Miguel Ferreira, né, que é presidente da Farsul Jovem. Da Rural Jovem de Bagé, e a Suzana Garcia, que é da Farsul Jovem. Que é a tua que te sucedeu? Não, na verdade o Rafael Macedo me sucedeu, depois veio a Fernanda Guelli. Que é da onde? Que são de onde? O Rafael Macedo é de Bagé, produtor rural em Lavras do Sul. A Fernanda Guelli é de Camaquã e a Suzana Garcia é da Barra do Ribeiro. Tudo zona sul do estado. Tudo Barra do Ribeiro é mais próxima à região metropolitana ali, né? Mas ela tem uma produção voltada à questão da soja, arroz e pecuária de corte. Então vamos lá, posicionamento de alerta à possibilidade de invasões do MST em Ilha Negra e apoio ao acampamento de vigília da Rural Jovem de Bagé. Nós, membros da Comissão Jovem da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, vimos por meio deste ofício expressar nosso posicionamento unânime contrário à possibilidade de invasões promovidas pelo movimento de Sem Terra na região de Ilha Negra. Ao mesmo tempo, manifestamos nosso total apoio ao acampamento de vigília dos nossos membros da Rural Jovem de Bagé. A agricultura e a pecuária desempenham um papel fundamental na economia do nosso estado, gerando empregos, produzindo alimentos de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento da região.
No entanto, ações de invasão de propriedades rurais que ameaçam os produtores rurais de Hulha Negra prejudicam diretamente a estabilidade e a produção dos produtores rurais da região, bem como de todos os produtores gaúchos. É importante ressaltar que estamos comprometidos com o diálogo, a busca por soluções pacíficas e a justiça. Mas a invasão de propriedades privadas não é o caminho adequado para alcançar qualquer objetivo. Defendemos o respeito aos direitos de propriedade e a busca por alternativas que possam atender às demandas daqueles que buscam acesso à terra de forma legal e justa. Neste contexto, destacamos a resiliência e a união dos jovens produtores rurais representados pelo acampamento de vigília da Rural Jovem de Bagé. Reconhecemos o seu direito legítimo de se manifestar de forma pacífica e reivindicar suas necessidades e preocupações. E estamos prontos para apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável do setor agrícola. A Comissão Jovem da Farsul reitera seu compromisso com a defesa dos interesses dos jovens produtores rurais, a promoção da agricultura responsável e a defesa dos interesses dos jovens produtores rurais, a promoção da agricultura e o fortalecimento do setor agropecuário do Rio Grande do Sul. Estamos dispostos a colaborar na construção de soluções que beneficiem a todos os envolvidos e que garantam um futuro próspero para a nossa agricultura. Agradecemos a atenção e o entendimento de todos os setores envolvidos. Estamos abertos ao diálogo e à cooperação para encontrar soluções que beneficiem o nosso Estado e a nossa agricultura como um todo. Luiz Fernando, por que eu li essa carta, que é lá de Hulha Negra, lá da costa, lá beirando o Uruguai, porque é um tema que diz respeito a todos nós. A agricultura, como eu disse, a pecuária, ela é a mola propulsora da nossa economia do Estado inteiro, então não tem região. E o movimento Sem Terra, ele não representa a reforma agrária, de forma nenhuma, nunca representou. Isso é uma massa de manobra, uma massa política, essa é a minha opinião e a opinião de muita gente que nos ouve. Então, por isso que eu puxei esse tema, aproveitando o Luiz Fernando aqui, para a gente dissertar sobre isso e que tenha essa mobilização de todos os produtores rurais do nosso município, da nossa região aqui, em defesa e em apoio à Hulha Negra, porque a gente acredita, como um todo, que reforma agrária não é fazendo favelas rurais. A reforma agrária é dando condições às pessoas, mas não com invasões, mas com terra adequada para quem realmente tem aptidão pela terra. Luiz Fernando, fica à vontade. Perfeito, Jandir. Perfeita a tua introdução, a tua colocação. Realmente, essa carta foi muito oportuna, escrita pela nossa Farsul Jovem, pela presidente Suzana e o Miguel. O Miguel é o presidente da Rural Jovem, ligado ao Sindicato Rural de Bagé, que é quem está próximo justamente a essa área de possível conflito. E aqui quero deixar muito claro para os nossos ouvintes, Jandir, aquilo o amigo é testemunha e participou muito disso na sua caminhada, que para nós, a Farsul tem algumas cláusulas pétreas. E as cláusulas pétreas para nós em relação ao direito de propriedade, e ela está escrita no artigo 5º da Constituição como direito fundamental, ela é inegociável. Nós aceitamos negociar, conversar com as pessoas, qualquer questão. Agora, a questão do direito à propriedade privada e à livre iniciativa, nós não aceitamos negociar, porque ela é inegociável. Qualquer país que prosperou no mundo respeita a propriedade privada, porque é dali justamente que as pessoas investem, trabalham e produzem para gerar riquezas e que contribuem com toda a sociedade. E a questão da propriedade privada, ela vem sendo relativizada ao longo dos anos. E nós tivemos grandes problemas na questão da reforma agrária, suposta, entre aspas, aqui na suposta reforma agrária no passado, com o movimento Sem Terra, nos anos 80, anos 90 e início dos anos 2000, muito forte essa questão. Lá naquela oportunidade, Jandir, se discutia justamente a questão dos índices de produtividade, onde questionava justamente a eficiência produtiva dos produtores rurais em relação à produção. E com isso, o INCRA ia avaliar as terras para saber se aquelas áreas eram produtivas ou não. Daqueles anos para cá, o Brasil passou de importador de alimentos, até 1997, para o maior exportador mundial líquido de alimentos. Ou seja, o Brasil virou um player de sucesso para o negócio, ou seja, a questão da produtividade caiu por terra. Não há mais propriedade improdutiva no Brasil, muito pelo contrário, somos extremamente produtivos. Né? Nosso produtor é um exemplo de eficiência. Então, aqui a argumentação em relação ao Sem Terra caiu. Né?
Só que daí entraram outras questões. Entraram as questões fundiárias ligadas a questões indígenas e quilombolas, e a importância do marco temporal, que eu vou entrar ali, e a questão do sem terra, do MST. Eles mudaram o discurso, gente. O que eles fizeram? Antes eles atacavam a questão da produtividade. Como eles perderam esse argumento, agora eles foram potencializar por uma decisão recente da Suprema Corte, que tem gerado mais insegurança ainda, que é a questão que mesmo que o produtor contrariando o que diz a Constituição, o STF, que teria selar para a Constituição, contraria, e eu vou falar depois da questão indígena, que também contraria. O próprio artigo 185, que fala que são insuscetíveis para fins de desapropriação para a reforma agrária, a pequena e a média propriedade, desde que o produtor não tenha outra, e a propriedade produtiva. Pois bem, agora eles disseram que a propriedade produtiva pode sim ser desapropriada, desde que ele não cumpra os requisitos da função social. E aí entra a questão subjetiva, porque daí entra as questões trabalhistas, né, que nós tivemos aí recentemente, Uruguaiana, aqui na Serra Gaúcha, né, questões análogas à escravidão, que também é um absurdo completo, não se sustenta em pé, né, mas criar esse conceito. As questões ambientais, né, essa conversão de campo nativo agora, que é uma área consolidada, tem uma série de autuações, em razão de não ter uma autorização, que nem poderia existir essa solicitação, porque é uma área consolidada, mas eles estão justamente batendo nisso, ou seja, o produtor fica de novo naquela insegurança. E o amigo vai ver, o nosso ouvinte vai pensar nisso, quem tem mais experiência e viveu os anos 90, os anos 2000, o que dizia na metade sul do estado, naquela pecuária extensiva de campo nativo? Que nós éramos incompetentes, que aquele modelo de produção era um modelo que tinha pouca produtividade. Agora que a metade sul está se redescobrindo, ou seja, fizeram pastagens para produzir mais quilos de carne por hectare, entrou a soja, o arroz, entrou o milho, entrou as oliveiras, entrou a uva lá, a vitivinicultura. Agora que aquela metade sul está se redescobrindo, esses mesmos que criticavam no passado a pecuária extensiva, eles estão dizendo que nós estamos acabando com o biomapampa sob o falso argumento ambiental e dizendo que nós estamos produzindo demais e o modelo correto é aquele da pecuária extensiva. Então, imagina um produtor lá, que eles não sabem para que lado vai, que sempre tem uma insegurança muito grande, e nós vemos que esse pessoal ligado a essa turma que se diz verde agora, mas que era vermelho lá, né, atrás, eles são contra quem tem alguma coisa e contra o pessoal que produz e trabalha. Então, realmente é um momento muito difícil. E o amigo foi muito feliz na questão de se posicionar em relação ao MST, que sim, usa pessoas como massa de manobra, porque o movimento que mais fez justamente justiça em relação ao campo para quem tinha aptidão e vocação foi o Banco da Terra, onde se comprava áreas que queriam ser vendidas e destinava a esses produtores justamente que tinham aptidão, não invadindo propriedades rurais, que é crime, invasão é crime, tanto de imóveis rurais como imóveis urbanos, isso é bem claro, né? E usando pessoas para isso. E outra coisa que é importante reforçar aqui, que quem deu dignidade para esses assentamentos, titulando e dando de fato a propriedade daquela área, foi o governo passado, Jair Messias Bolsonaro, que foi o que mais titulou terra no Brasil. Ou seja, essa questão. E agora, rapidamente, aqui, já que eu comentei dessa relativização que nos preocupa muito, a questão do MST, eu vou falar da questão indígena, a questão quilombola. A questão indígena, nós temos um problema muito forte na metade norte do estado. Isso, que até essa parte não é tão forte aqui, mas pega a região do Passo Fundo, Nonoai, aqui em cima, aqui. Exatamente. Coqueiros do Sul também, né? Pega Erebango, Getúlio Vargas, Saranduva, Mato Castelhano, Vicente Dutra, uma série de municípios aí na região norte do estado que estão passando por uma série de dificuldades. O que estava em discussão no STF, está em discussão no Congresso, e que o Lula vetou e que agora estamos pressionando, e a tendência é que vote nessa semana que vai iniciar agora no Congresso Nacional a derrubada desse veto. Nós trabalhamos sempre com a ideia do marco temporal, de acordo com a interpretação nossa do artigo 231 da Constituição, e que no nosso entendimento no português simples é muito claro. O que diz o artigo 231? São terras indígenas, aquelas em que os índios habitam, ou seja, eles estavam em cima da terra em caráter permanente. Tanto é verdade que as disposições transitórias da Constituição, Jandir colocou que deu um prazo de 5 anos para justamente demarcar e delimitar essas áreas. Hoje, a população indígena tem 14% do território nacional. Se dividir pelo número individual de cada índio, dá 371 hectares para cada índio. Ou seja, não falta terra. O que falta é uma política indigenista para se desenvolver esses povos. Mas eles querem mais, querem criar insegurança, querem criar conflito no campo. Aliás, o governo que está no poder federal, o que ele mais faz é gerar conflitos entre as pessoas do nosso país. É alimentado por ONGs internacionais, porque vê o nosso agro muito forte? Com certeza. E interesse, inclusive, no que está no subsolo dessas áreas indígenas. Precioso. É precioso. Nós estamos uma terra muito rica em minério, uma série de questões. Até esse problema, por exemplo, que a gente precisa aqui,
para usar, adubações e coisas, fosfato, potássio. Temos tudo aqui. Então nós poderíamos usar tudo isso aqui à disposição do nosso povo. E nós importamos, nós criamos problemas para nós mesmos. Mas voltando ali à questão do marco temporal, então o que a gente discutia a nossa tese em relação a isso? Que a data do marco temporal, para não criar essa insegurança, seria a data da publicação da Constituição, que foi em 5 de outubro de 1988. Né? E não a tese do direito originário, que é a tese de quem defende a política indigenista, porque se nós partimos desse pressuposto, qualquer área do Brasil poderia ser questionada. Né? Então, esses 523 anos de história da ocupação de território que nós temos aqui, com todas as comunidades europeias, que vieram, os europeus, vieram através dos portugueses, espanhóis, italianos, alemães, enfim, aqui em Juí mesmo, nós temos quantas etnias que fazem a história tão rica de Juí, do nosso estado, tudo isso cairia por terra e geraria uma onda de conflitos no campo muito grande. Aliás, nós temos aqui no nosso estado, por exemplo, escrituras centenárias, produtores com escrituras de mais de 100 anos, até 150 anos, onde as comunidades que lá estão, as suas propriedades, que foi passando de geração para geração, onde o bisavô construiu a igreja, construiu a escola, aquela comunidade, tudo isso poderia ser questionado justamente por um entendimento de que aquilo não vale, que um título, né, um cartório registrado há muitos anos não tem validade nenhuma, né, e que a tese de direito originário prevaleceria. Por isso, essa questão é muito perigosa, nós estamos com muito receio em relação a isso, onde se quer corrigir, que eu vou abrir aspas, né, uma improvável injustiça do passado, cometendo outra do presente, com quem não teve culpa de nada disso. Então, por isso que nós estamos trabalhando fortemente, trabalhando junto ao Supremo, nós perdemos esse entendimento deles, estamos trabalhando, Jandir, junto ao Congresso Nacional, para que seja reconhecido o marco temporal e estamos pedindo que se derrube esse veto. E vale isso tanto para a questão indígena como para a questão quilombola. Perfeito. Tu sabe que isso chama atenção. Esse tempo eu dava Getúlio Vargas ali, estação, aquela região, e é uma coisa absurda, porque tem pessoas que 2 gerações ali que estão em cima da terra e que receberam notícia que vão ter que sair. Absurdo completo. Eu estava dizendo aqui, justamente essa questão. Pensa o seguinte, uma família que está 3, 4 gerações lá. A igreja da comunidade, a escola da comunidade foi o avô, o bisavô dela que ajudou a construir. Né? Uma história de trabalho, de auxílio, de construção da comunidade, da cidade, do estado, do país que nós conhecemos. Tudo isso não vale. Esse trabalho tem que ser esquecido, passar uma borracha, e o que vale é 523 anos atrás. Então, para corrigir, aqui eu abro aspas, né, uma provável injustiça do passado cometendo outra do presente com pessoas que não têm nada a ver com o que aconteceu no passado. E o mundo inteiro foi feito de ocupação do território, né, Jandir? Agora, os caras querem criar, fazer política, e mais do que isso me chateia muito, eu quero fazer um desabafo aqui com os nossos ouvintes, porque o atual governo, ele só gera conflitos entre irmãos de pátria. Eles jogam, nossos produtores começaram dividindo em pequeno, médio e grande. O produtor rural não tem tamanho, tem que ter a vocação e a aptidão, como muito bem colocou. Aí agora jogam nós contra os índios, os quilombolas, jogam nós contra o MST que eles criaram. Aí jogam nós contra as questões ambientais, maus tratos animais, ou seja, eles estão sempre justamente querendo criminalizar o produtor rural, que é a vocação dos nossos municípios, do nosso estado e do Brasil. Nós sabemos que nós estamos tendo esse fôlego e tivemos essa recuperação por causa do agronegócio. Nós tínhamos que ter orgulho e defender o agronegócio, que é o agro mais sustentável do mundo, e aqui faz o contrário. E tanto que não é subsidiado, né? É tão forte esse setor, e é um dos únicos países no mundo que não subsidia o seu agricultor. Não dá para entender, Jandir, o que eles pensam. E quando o agro vai mal, e o exemplo é os nossos municípios aqui, todo mundo vai mal, e o pessoal não se dá por conta. Né? Uma feira aqui, pega a feira, a Expofest, pega a feira soja em Santa Rosa, a feira milho em Santo Ângelo, aqui a feira trigo em Cruz Alta. Olha o que movimenta, o que gera de oportunidade de empregos, não apenas para os produtores rurais que querem criar o seu negócio, mas para a indústria de máquinas, fertilizantes, as pessoas que vão vender o pastelzinho deles lá, venda de bebidas, uma série de questões, ou seja, influencia toda uma economia local, e as pessoas parecem que não enxergam isso, ou, de alguma forma, por questão ideológica, e aí foge totalmente a questão do bom senso, né, acabam atacando, como é o caminho que eu vejo que eles estão fazendo hoje no Brasil. Claro, porque é mais fácil tu dividir em segmentos, e aí tu fica com a minoria. E as minorias conseguem manipular, de certa forma, politicamente, transformando isso em voto, para daqui a alguns anos ir lá e pedir o votinho dessas pessoas, das minorias. E acaba dividindo e enfraquecendo a nossa força.
Nós temos que pensar no Brasil como um todo, estarmos unidos para que todo mundo cresça e ganhe junto. Aqui parece que nós querem dividir, enfraquecer e todo mundo repartir depois a miséria. Temos que fazer um break agora, né? Vamos ouvir um pouco os nossos comerciais e já voltamos. Só baixar e falar, né? Bom dia, pessoal. Estamos voltando. Agora são 9h50. Passando um boletim rápido aqui. No fim não deu para falar tudo do Executivo, o que está acontecendo. Beijo, Carol. Carol é uma parceirona aí que nos alimenta com as informações do Executivo, querida lá da comunicação. Mas falei agora com o nosso coordenador da Defesa Civil, Rubem Jagmin, ex-vereador. Está lá no Itaí agora, temos mais de 4 famílias desabrigadas, o rio subiu forte, já choveu mais de 450 milímetros nessa semana, um absurdo de chuva. Então, SMDS, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Agricultura, Turismo, está todo mundo em alerta. Quem quiser deixar algum donativo, alguma roupa seca, alguma coberta, alimento, procure nas nossas redes sociais da Prefeitura, lá está lá os contatos para ajudar. O povo de Juí é muito solidário nessas questões, assim, é uma coisa bem bacana e certamente não vão deixar essas pessoas desalojadas. Um abraço, seu Jagmin, obrigado pela correria, a Emerson também, que era para estar aqui conosco, aqui, secretário da Agricultura, mas também não tem como a gente tirar eles hoje da luta aí, porque a população está precisando. Um amigo rapidamente postou uma foto do meu porta-cuia, que é uma lembrança de Juí, mas que eu ganhei de um amigo lá de Uruguaiana, Luciano Tages Felipe, doutor Luciano, e tu vê, ele me deu há 20 anos atrás esse regalo, quando a gente morava em Porto Alegre, e agora estou aqui em Juí com esse regalo aqui, então colocamos a foto no nosso WhatsApp ali, certamente depois vai para as redes sociais. Um beijo no teu coração, Luciano, irmão. Esse dia eu estive lá na Uruguaiana, no casamento do irmão, Leandro Felipe. Queridos amigos, abraço para vocês. Pessoal, estamos aqui com o Luiz Fernando, vamos para as considerações finais. Temos 7 minutos ainda e mais uma trilha sonora. Mas, Luiz Fernando, o que falamos mais? O que tu quer deixar de recado para a nossa região, para o pessoal do agro, para o pessoal que está sendo assolado com essa chuva? Fica à vontade, meu irmão. Na verdade, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, falando dos nossos ouvintes, conversando esses temas tão importantes para o nosso setor e que preocupam muito, que é a questão... Volta de novo que eu tinha esquecido o teu microfone desligado. Perfeito. Voltando aqui, então, primeiramente, nós queremos agradecer, Jandir, a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, os nossos ouvintes, trazendo temas tão importantes que estão em debate, que é a questão da insegurança jurídica, potencializada pelo STF nas questões fundiárias, questões ambientais, trabalhistas, a nossa questão agora do aumento do ICMS também, que preocupa muito todo o setor produtivo, toda a sociedade, os consumidores como um todo, né? E obviamente que para os nossos produtores rurais, o nosso recado é o seguinte: é aquele teu inicial, resiliência, vamos ter fé em Deus, vamos continuar. Nós sabemos que repito a frase do nosso saudoso Esperoto, o Dr. Gedeon usa muito isso, somos uma indústria a céu aberto, mas que nós sabemos justamente do nosso potencial, quem nós somos, do nosso amor pela terra, a nossa vocação em relação a isso, e rezar, que realmente agora a safra de verão, apesar desse atraso no plantio, a dificuldade que vai ter agora na cultura do milho também por excesso de chuva, possa ser uma safra positiva. Geralmente para as áreas de coxilha, que é o nosso caso aqui da região de Juí, na região das Missões, são anos positivos do El Niño em relação ao verão, principalmente. Então vamos ter fé em relação a isso, vamos continuar, que nós, da Federação da Agricultura, nós estamos trabalhando fortemente lá para que toda essa onda de insegurança tenha mudança. Vamos trabalhar agora essa semana para a derrubada do veto do atual presidente em relação ao marco temporal, vamos trabalhar para derrubar, vamos trabalhar contra qualquer aumento de impostos, justamente a nível de Estado e nível federal também, vamos lutar para essa questão de abrir novos mercados, para solucionar essas questões do preço do trigo, uma série de questões. Nós vamos estar lá justamente brigando por vocês naquilo que realmente vai fazer a diferença para vocês. Então, o que a gente sempre diz, mais preço, menos preço, a questão de clima faz parte do nosso dia a dia, né, da questão de mercado, da questão do tempo. Agora, essa questão da insegurança, das incertezas jurídicas é que nos tem nos preocupado mais,
mas nós estamos junto com a bancada federal, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com a nossa CNE lá, trabalhando diuturnamente para que essas questões sejam sanadas e resolvidas. Então, nosso produtor pode ter certeza que nós estamos atentos a tudo isso. Muito bem. Luiz Fernando, sempre as ordens para ti aqui, os microfones sempre vão estar abertos para a FASUL. É um programa de direita, não escondo isso, faço questão de dizer. Então, para a pauta positiva, para a pauta do bem, os microfones sempre vão estar abertos para vocês aqui. Jandir, eu queria também deixar um recado muito especial, um abraço ao nosso prefeito, nosso grande André Grossetin, meu amigo muito querido. Somos correligionários, somos do mesmo partido, a gente tem uma amizade já de muito tempo da juventude do partido, eu admiro muito o trabalho dele como vereador, como empresário, agora como prefeito. E deixar um abraço também ao seu Encof, para toda a turma do Sindicato Rural aqui de Ijuí, essa turma muito querida, que realmente em Ijuí eu tenho grandes amigos e certamente aqui eu me sinto muito bem e participar de um programa de direita, que eu sou também, me identifica mais ainda. Forte abraço para vocês, vamos ficar com uma trilha sonora agora e desejo a todos um ótimo final de semana e uma ótima semana que se inicia a partir de amanhã. Bom descanso, pessoal. Ótimo sábado.